Fala galera, seja bem-vindo ao canal Vogo Fute, meu nome é Valmir Ferreira e aqui a gente sempre fala de futebol europeu. Vamos falar dos jogos que rolou no meio de semana, né? Dos jogos da Conference League e também da Liga Europa, ou Europa League, como você queira chamar. Vamos falar dos dois primeiros jogos, né? Que foi do jogo entre, o primeiro jogo que a gente vai falar vai ser contra Bruges versus Fiorentina. Fiorentina se classificou para a final da Conference League. O jogo, o empate, né? O Clube Bruges saiu na frente com um gol marcado por Vanaken abriu o placar para o Bruges, deixava tudo empatado ali no placar agregado, já que a Fiorentina venceu, né, o jogo por 3-2 no jogo de ida. Era um golzinho que estava dando esperança ali à equipe do Bruges, mas já na fase final, já ali nos acréscimos, né, nos acréscimos não, na fase final, aos 85 do segundo tempo, Lucas Beltrán de pênalti empatou e assim a Fiorentina conseguiu a sua classificação. A Fiorentina havia vencido, né, por 3-2, com empate 1-1, no placar agregado ficou 4-3 para a equipe italiana. Fiorentina, que é bom lembrar, que chega à sua segunda final consecutiva de Conference League. Na temporada passada ela foi finalista, mas acabou perdendo o título para o West Ham, né, o clube da Inglaterra. Beleza? Vamos falar agora do outro jogo, do outro finalista, que é o Olympiacos, que esse acabou até surpreendendo, porque eu acho que quando saiu meio que ali o confronto, muitos achavam que o Aston Villa, por se tratar de um time de Premier League, um time que vem investindo muito ao longo dos últimos anos e que vem fazendo boas campanhas no campeonato inglês, acho que muitos iriam colocar o Aston Villa como favorito para o confronto contra o Olympiacos. Mas a equipe do brasileiro Rodinei superou, venceu jogando em casa por 2-0, já havia vencido no jogo passado o Aston Villa em casa, na casa do Aston Villa por 4-2 e venceu o jogo jogando em casa por 2-0 com dois gols de Kaabe. Kaabe que inclusive nesses dois jogos, né, nesses dois confrontos contra o Aston Villa marcou 5 gols. Havia marcado um hat-trick no jogo de ida contra o Aston Villa e na vitória em casa marcou os dois gols do Olympiacos novamente e assim o Olympiacos chegou à sua primeira final de Conference League. Então, a final será disputada entre Olympiacos e Fiorentina, beleza? Comenta aí quem você acha que vai levar melhor e quem vai erguer essa taça desta edição de Conference League, beleza? E vamos falar agora do jogo, né, entre Atalanta versus Olympique, esse já válido pela semifinal, o jogo de volta da semifinal da Liga Europa, né, ou UEFA Europa League. A Atalanta venceu o Olympique de Marselha por 3-0, venceu, convenceu. Já havia feito um bom resultado jogando fora de casa, trouxe um empate e decidiu em casa. Em casa foi melhor, venceu por 3-0. Lukman abriu o placar para a Atalanta. Lukman, que é um excelente jogador, atacante, joga ali pela beirada de campo quase todo jogo, faz um gol, dá uma assistência, é um dos pilares dessa equipe da Atalanta, abriu o placar para o clube de Bergamo. Já na segunda etapa, aos 52, Ruggeri marcou o segundo, aumentando ainda mais a vantagem da Atalanta. Até esse momento já estava 3-1 no agregado, já que eles haviam empatado com 2-0, que já classificava a Atalanta para a final. Ruggeri aumentou ainda mais. Já na fase final, Touré marcou o terceiro gol da Atalanta e assim a equipe de Bergamo chegou à sua primeira final, né, de competição europeia, vai disputar a sua primeira final de Liga Europa. E comenta aqui o que você acha a respeito da Atalanta, que vira e mexe faz um bom campeonato italiano ao longo dos últimos anos, já jogou Champions League, já chegou, se não me engano, até as quartas de final de Champions League, né, e conseguiu a sua classificação muito merecida para disputar a final da Liga Europa. E vamos falar, né, do outro finalista, que vai ser o adversário da Atalanta. Com certeza você já deve ter ouvido falar desse time em algum momento dessa temporada, que é o Bayer Leverkusen, né? O invicto Bayer Leverkusen, que vem cantando no futebol europeu, atual campeão alemão, né? A equipe comandada por Xabi Alonso conseguiu a classificação, mas passou um certo ali sufoco, né? Embora tenha sido melhor na partida, o Bayer Leverkusen chegou a estar perdendo por 2-0, porque até então dava uma esperança para a Roma, que no jogo de ida perdeu para o Leverkusen em casa também por 2-0. Né? Então a equipe da Roma precisava pelo menos dois gols para levar o jogo para a prorrogação. Paredes de pênalti aos 43 do primeiro tempo abriu o placar para a Roma. E Paredes novamente também de pênalti na segunda etapa, aos 66, 65 ali, marcou o segundo gol que dava esperança à equipe da Roma, né, a equipe italiana e seus torcedores, para quem sabe uma prorrogação, uma possível classificação. E, por outro lado, o Leverkusen estava vendo, né, aquela grande vantagem que o próprio havia criado, ganhando o jogo de ida por 2-0 da Roma, indo por água abaixo. Né? O Leverkusen, apesar de estava sendo o melhor na partida, estava vendo ali a vantagem indo embora. Né? Mas aí
já na fase final ali, após ficar martelando, finalizando, com um vacilo do goleiro da Roma, o Leverkusen chegou ao gol, diminuiu 2-1, o que já era o suficiente para o Leverkusen se classificar, né? Porque ficaria 3-2 no agregado. Aí isso colocou o Leverkusen na partida ainda mais. A torcida ficou louca, né? Como tem sido ao longo da temporada. O Leverkusen que vem marcando muitos gols na fase final. E inclusive que chama muita atenção, e com certeza se você já viu algum jogo do Bayer Leverkusen ao longo dessa temporada, é a questão que sempre quando a equipe muitas das vezes está perdendo, está atrás do placar, você vê os líderes do grupo, né, como o próprio Xhaka, que é um dos capitães, e o próprio Xabi Alonso, que é o treinador, fazendo sempre esse gesto de manter a cabeça, manter o foco. E foi assim novamente, um jogo ali que valia muito, valia uma classificação para uma final de Liga Europa, né? Eles mesmo estão perdendo por 2-0 e sendo até melhor do que a Roma, finalizando mais, chegando com mais chances, tendo mais oportunidades claras de fazer o gol e abrir o placar, né? Ou diminuir, melhor dizendo, o Leverkusen não se desespera, uma equipe muito bem concentrada, muito bem treinada e mais uma vez conseguiu chegar ao seu primeiro gol diminuindo, que já dava a classificação para o Leverkusen, né, com o vacilo ali do goleiro da Roma. Chegou já na fase final com o Stanisic, né, marcou um belo gol já na fase final, não só garantindo ainda mais a classificação para a final, né, como também mantendo de pé a invencibilidade, que já dura 49 jogos. Então, além, né, de ter garantido a classificação, manteve de pé o tabu, né, a invencibilidade do Leverkusen, que após esse empate se tornou o primeiro, né, a maior invencibilidade do futebol europeu. Ultrapassou, por exemplo, o Benfica, né, que teve essa invencibilidade de 48 jogos durante ali os anos de 1963 a 65, aquele Benfica do Eusébio, né, do lendário Eusébio. Né, e com esse empate que garantiu a classificação numa final de campeonato também garantiu, né, o topo do lugar como a maior invencibilidade do futebol europeu. Então foi muito importante a classificação e também o empate. E com isso o Leverkusen pode estar, né, está a passos de quem sabe de conseguir, por exemplo, uma tríplice coroa, já que o próprio também está na final da Copa da Alemanha. Atual campeão alemão está na final da Copa da Alemanha e irá fazer o confronto contra a Atalanta na final da Liga Europa. Comenta aqui o que você acha a respeito do Bayer Leverkusen, o que você acha a respeito do trabalho do Xabi Alonso, dos jogadores do qual eles vêm revelando, né? Muitos jogadores já vêm sendo sondados por outros gigantes do futebol europeu. E comenta aqui quem você acha que vai levar a final da Liga Europa e quem você acha que vai levar a final da Conference League. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele joinha para dar aquela moral, seguir também e comenta aí para ajudar no engajamento do canal. Tamo junto e até a próxima.